Você Melhor está no ar. E a mensagem de hoje do programa Você Melhor: o javali e a raposa. Era uma vez Dona Raposa que passeava pela floresta. Ela estava feliz. Tinha dormido bem e tomado um bom café da manhã. Para aproveitar o dia ensolarado, foi dar uma voltinha sem compromisso. Enquanto andava, ouviu um barulho estranho. Parou, prestou atenção. Foi na direção do ruído. Viu então o javali muito ocupado. Ele afiava os dentes caninos no tronco de uma árvore. Estava muito atento. Surpresa, a raposa perguntou para ele: "Por que você afia os dentes? Aqui é seguro? Ninguém vai atacar você." O javali parou, olhou para ela e respondeu: "Afio os dentes por segurança. Com as armas preparadas, posso defender-me sempre que for preciso." João Marcelo joga no time do javali. Ele adora ler, gosta muito, muito mesmo de conhecer os animais. Se interessa por mamíferos, aves, répteis, insetos e tudo que fala de bicho. Outro dia, Rafael viu o irmão lendo um livro sobre a vida dos índios e também estranhou. "Eu preciso me informar sobre outros assuntos." "A vida não é feita somente de animais", respondeu o garoto sábio. Então Rafael entendeu. Essas duas historinhas mostram a moral da história, que é importante sempre estar preparado para tudo aquilo que pode acontecer. Cumprimentando a todos que acompanham o programa Você Melhor de hoje através do 730 AM, radiocidadeJundiaí.com.br, também nos assiste através das redes sociais, Facebook e também YouTube, né? Facebook, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. Você pode assistir, você pode ouvir pelo seu rádio e também através do portal de notícias no seu celular, no seu computador. O tema do programa Você Melhor de hoje é sobre uma campanha, né? Nós temos a cada mês aí diversas campanhas e uma das campanhas do mês de fevereiro é o Fevereiro Roxo, que vai falar sobre a prevenção do lúpus, fibromialgia e Alzheimer. São essas três doenças aqui do qual o Fevereiro Roxo levanta essa bandeira, né? Além do Fevereiro Roxo, fevereiro também é laranja, mas aí vai ficar um assunto para um outro dia. Então o tema de hoje é Fevereiro Roxo, falando de lúpus, fibromialgia e Alzheimer. Você que tem dúvidas, você que tem interesse nesse tema, manda a sua participação, manda o seu comentário, você pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, que é o 011 99891 9891, 011 99891 9891, ou também você pode mandar diretamente para mim através do 011 99850 0667, 011 99850 0667. Pelas redes sociais você deixa o seu comentário e compartilha a nossa live para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Mas antes do nosso tema, né, dessas doenças aqui, que é o tema do Fevereiro Roxo, temos as nossas notícias agradáveis, né? Aquelas notícias que nos deixam cada vez mais inspirados. Então a primeira notícia agradável é um homem que começou a pagar a escola para alguns meninos órfãos que pediram apenas um café da manhã. Isso aconteceu no Quênia.
esse homem foi abordado por 2 meninos órfãos que pediram a ele apenas para pagar o café da manhã, que eles estavam com muita fome. Os meninos estranharam, porque muito mais do que o café da manhã que eles receberam desse senhor, eles também receberam uma atitude muito nobre desse senhor, que depois eles foram descobrir, e a mídia noticiou, né, que é um atuante político lá no Quênia, na região onde ele fica, e ali ele proporcionou, então, para esses 2 garotos, pelo menos já está garantido agora 1 ano de estudos, com tudo pago, com todos os materiais, enfim, com tudo aquilo que precisa para dar esse ensino para esses garotos, pelo menos nesse primeiro ano, né? Depois a situação vai sendo avaliada e com certeza que eles possam continuar investindo na educação desses 2 garotinhos, né? Que ganharam muito mais do que o café da manhã, ganharam a oportunidade de estudar, né? Os garotinhos contaram que eles tinham avós na favela, né? E que o grande sonho dos seus avós era que ver né, os seus netos na escola estudando, né? E eles têm esse desejo sim de estudar. Então, olha que bacana, né? O útil ao agradável, né? Além de um prato de comida, eles também receberam a oportunidade de estudar, que era um dos sonhos que eles têm em suas vidas. Então, parabéns a esse senhor aqui lá no Quênia que fez essa boa ação. A segunda notícia agradável de hoje é sobre um professor também, né? Sobre ainda nessa área de ensino, de estudo, um professor que tem lá um caminhãozinho bem simples, até o seu caminhãozinho, e ele dá aulas na área rural. Ele instalou na parte de trás do seu caminhão uma lousa, também muito simples, aquelas lousas, né, verdes, com o giz, e ali ele vai até as comunidades na área rural, com a sua lousa e o seu caminhãozinho, e ensina as crianças que não têm acesso, que não têm uma oportunidade de chegar até a escola, ou enfim, né, até por conta da pandemia, onde as aulas foram suspensas, né, ele vai levar um pouco do seu conhecimento como professor para essas crianças, né? Então, olha que bacana, né, a atitude desse professor, mostrando que realmente isso, na vida dele, pelo menos, é uma missão, né? E a missão, não importa onde você está, com quem você esteja, você vai fazer de tudo para conseguir executar a sua missão. Então, parabéns para esse professor aqui que está passando mais do que uma lição para essas crianças, uma mensagem para toda a sociedade de que o estudo é importante, de que o estudo vale a pena, de que o estudo é um caminho muito bom de progresso, não só para o indivíduo, mas para a própria coletividade. Parabéns para esse professor aqui. A terceira notícia agradável de hoje é sobre um estudo brasileiro a respeito da canela. Esse estudo foi desenvolvido aqui no Brasil, na Universidade Federal do Ceará. Então, o estudo ainda está sendo estudado. É muito importante deixar claro, porque a notícia aqui que eu vou falar não é para você já sair aí comprando canela por conta da notícia aqui, né? Então, é só um estudo ainda que pode vir lá na frente a ser comprovado ou não, mas os cientistas da Universidade Federal do Ceará divulgaram esse estudo que mostra que o consumo diário de canela pode funcionar como uma terapia complementar na diabetes tipo 2. Então, esse estudo que eles estão desenvolvendo ali, fazendo testes, fazendo a verificação através de voluntários. Então, eles estão avaliando um grupo de 140 pessoas com diabetes tipo 2 que frequentam as UBSs ali da região e estão verificando a evolução da doença, seja no aumento, ou seja, realmente minimizando, né? Então, olha que bacana, né? Sempre aí os cientistas, os pesquisadores se empenhando realmente para descobrir soluções para algumas doenças da nossa vida moderna, né? E a canela aqui sendo estudada aqui no Brasil, que isso também é um motivo de muito orgulho para nós brasileiros, né? Onde a nossa ciência, os nossos profissionais, os nossos pesquisadores conseguem também, às vezes, através de muitas dificuldades, desenvolver trabalhos assim maravilhosos, né? Então, parabéns para o pessoal da universidade lá do Ceará, para esses cientistas, e que realmente esse estudo possa lá na frente se tornar algo útil e acessível para todas as pessoas que sofrem
de diabetes, né? Caso ele seja realmente comprovado. Então, bacana aqui essa atitude, essa ação. Lembrando, deixando bem essa ressalva, se você tem diabetes tipo 1, tipo 2, suspeita, antes de qualquer coisa, consulte o seu médico, né? Não vai começar a comprar ou inserir canela na sua alimentação, porque você pode ter algum outro tipo de efeito colateral. Ah, mas canela é natural. Né? Sim, com certeza. Mas todo alimento, tudo aquilo que é ingerido tem um princípio. E esse princípio pode ser que o seu organismo não reaja bem com ele. Então é importante ter um acompanhamento ali médico para tomar qualquer tipo de atitude. Então essas foram as nossas notícias agradáveis de hoje. Lembrando que o tema do programa é Fevereiro Roxo, né, que vai falar da prevenção de Alzheimer, fibromialgia e lúpus, né? Deixe o seu comentário, mande a sua pergunta através do WhatsApp 998919891 ou através das redes sociais, deixando aí o seu comentário e compartilhando a nossa live, assim como eu estou fazendo aqui agora, compartilhando a live do nosso programa de hoje. Então vamos falar aqui sobre o Fevereiro Roxo, né? Essa moda, né, das cores dos meses começou ali provavelmente, né, com o Outubro Rosa, que foi o mais difundido, é o mais conhecido ainda até hoje, e cada mês começou então a ter uma bandeira, né, começou a ter uma campanha. Depois surgiu o Novembro Azul, falando do câncer de próstata, prevenção, etc. E a partir de então outros movimentos foram surgindo. E fevereiro tem dois, né, pelo menos dos mais conhecidos, que é o Fevereiro Roxo e o Fevereiro Laranja. Fevereiro Roxo, que é o tema do programa de hoje, como eu disse, ele vai falar, trazer debate, né? Então, quando tem essas campanhas, Fevereiro Roxo, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, Novembro Azul, Janeiro Branco, qual que é o objetivo de qualquer uma dessas campanhas? O objetivo é trazer o diálogo, trazer o assunto para que as pessoas possam ter acesso, para que as pessoas possam tomar conhecimento, para que elas possam conversar com outras pessoas a respeito daquilo, porque a prevenção, ela é diária e de todos os meses, né? Então, não é só em setembro que nós deveríamos falar sobre suicídio, nós deveríamos falar o ano inteiro, é que setembro é a oportunidade onde todo mundo se volta para esse assunto, ou seja, se abre portas, se abre um leque muito maior de possibilidades. Então a mesma coisa que o Fevereiro Roxo, não é só nesse mês aonde é feito, né, o combate, a prevenção, se fala de Alzheimer, de fibromialgia, de lúpus, mas é uma oportunidade de trazer à tona o debate, a conversa, o diálogo, principalmente desmistificando e também auxiliando as pessoas que possam se identificar a procurar ajuda, ou ainda assim, a identificarem outras pessoas que possam ter algumas dessas doenças, a procurar ajuda, né? De nenhuma forma que essas campanhas substituem o acompanhamento médico, pelo contrário, elas vão incentivar que cada vez mais pessoas possam identificar as doenças de forma precoce e aí sim busquem um auxílio e tenha dessa maneira mais chance, mais possibilidade de ter um resultado satisfatório. Então isso que é o bacana dessas campanhas, né? Então o Fevereiro Roxo ele vem nos falar sobre essas questõezinhas aqui, que é o Alzheimer, fibromialgia e lúpus, né? Só quem tem pessoas na família que tem, sabe o quanto essas doenças geram ali de preocupação, de atenção e muitas vezes de sofrimento para aquela família, para aquelas pessoas, né? Às vezes não é só um sofrimento do indivíduo, que já é muito doloroso, claro, mas às vezes esse sofrimento se estende pela família inteira, pela abrangência que a doença causa naquele núcleo familiar. Então é muito importante, né, ter esse acompanhamento, esse direcionamento para que realmente as coisas possam se dar da melhor forma possível. Então, vamos falar aqui sobre esse Fevereiro Roxo, né? Então, essa campanha, e ela vem trazer algo dessas doenças, né, que é muito importante. A princípio, né, a ciência está sempre evoluindo em estudo, em pesquisa, como falei anteriormente sobre a notícia da canela, né, mas a princípio essas três doenças, né, lúpus, fibromialgia e Alzheimer, são doenças incuráveis, né, não tem cura. Não ter cura, né, cientificamente comprovada, não ter essa cura através de um remédio imediato, algo que vá reverter 100% a doença, não quer dizer que não haja tratamento.
não quer dizer que não haja possibilidades e ferramentas de minimizar o desconforto e proporcionar ali para aquela pessoa uma vida mais digna possível. Então isso é muito importante, né? Porque às vezes é colocado, essa doença é incurável, né? E aí a pessoa fala, puxa, essa doença é incurável, então não tem nada que eu possa fazer. E aí a pessoa já se entrega para aquela doença e ela tem uma vida sofrida, quando não acaba muitas vezes antecipando, né, a sua ida ou a sua morte. E aí é algo muito triste, não só para a pessoa, mas para a própria família, né? Porque a pessoa ela não quer geralmente abreviar a sua vida do nada, né? Na maioria das vezes ela quer abreviar uma dor, um sofrimento. Então, quando vai se falando, vai se mostrando alternativas, possibilidades, vai ficando mais fácil, né, realmente da pessoa ter esse acesso aos tratamentos, e a ciência cada vez mais vai progredindo aí rumo a um remédio, a um tratamento melhor, né? E em paralelo, como falo sempre aqui, né, de olhar para o indivíduo como diversas áreas, né, fazendo uma avaliação multidisciplinar, né? Então, o físico vai sendo tratado lá pelos médicos, mas tem a mente daquela pessoa, tem as emoções daquela pessoa que precisam de cuidado. Porque a dor, quando ela chega no físico, isso é um problema. Se o emocional e o mental não der conta, aí temos mais problemas. Isso vai refletir no físico, vai piorar ainda mais a situação física, né? Vamos pegar o caso do Alzheimer, né, que envolve ali a família, muitas vezes que precisa cuidar daquele indivíduo que vai perdendo aos pouquinhos a memória, né? Principalmente a memória recente. Aquela família poderia ter, né, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento emocional para saber lidar com aquela situação. O acompanhamento médico, né? O médico deveria também orientar, né? Olha, essa doença se processa assim, assim, assado, haja mais dessa forma, evite mais isso aqui, busque coisas para você também ficar bem. Então aí o contexto todo vai sendo trabalhado, né? E como eu disse, não há essa cura, mas tem a possibilidade de tratamento, e quanto antes forem identificadas essas doenças, melhor, né? Algumas, por exemplo, têm algumas medidas preventivas que a gente pode ter, que é as mais básicas possíveis, né? Ter uma boa alimentação, ter uma prática de atividade física, ter o cuidado com as emoções e com os pensamentos. Se você tem crença, cuidar das suas crenças, né, para que elas possam realmente te fazer bem, te nutrir, né, no caso de crenças religiosas. Então tudo isso é importante olhar, né, porque isso é um preventivo para qualquer doença. Né? Se você tem uma alimentação boa, se você tem uma mente boa, se você tem um emocional bom, tudo isso vai te fortalecer. E mesmo que você venha a adquirir ou desenvolver alguma doença, você vai conseguir passar por aquele processo de uma forma muito menos dolorosa, com menos sofrimento. Então é sempre importante essas medidas de prevenção. A doença de Alzheimer, né, específica agora aqui, que é um desses tripés aqui do Fevereiro Roxo, ela envolve essa questão da memória, né? Mas não só, ela é uma doença degenerativa, né? Então ela vai provocando a perda de memória, a perda da capacidade cognitiva do indivíduo, vai gerando, de certa forma, uma demência em alguns casos. Tudo isso vai por conta da doença que se processa, e ela vai atingindo áreas ali do cérebro que vão influenciar essas regiões, né? E essas regiões vão gerar falta de memória, diminuição de capacidade cognitiva e às vezes até motor. A pessoa já não consegue mais ter uma vida, inclusive fisicamente adequada, para que ela tenha mais individualidade, mais autonomia, e a própria demência também que isso pode atingir, né? Se fala muito do Alzheimer e se lembra muito dos idosos, né? Então atinge sim especialmente os idosos, e muitas vezes pode ser confundida com outros sintomas que são normais da idade. Por isso que é importante a busca de um profissional adequado. Então é preciso ter um profissional adequado, porque o diagnóstico do Alzheimer ele não é um diagnóstico, às vezes, muito rápido, muito simples, né? Em alguns casos leva-se um tempo, precisa avaliar diversos aspectos daquele indivíduo, não é um único sintoma. Então, às vezes a pessoa está com uma certa idade, até hoje, né? Pessoas jovens, tem lá uma falta de memória, aquele lapso de memória, que pode ser por conta de uma ansiedade, por conta de muitas coisas a serem realizadas ao mesmo tempo, uma sobrecarga, um estresse, enfim. Então não dá para falar que aquele indivíduo ele tem Alzheimer. Então precisa ter esse acompanhamento.
O que não é adequado, indicado é o quê? Quando esses sintomas começam a surgir, e principalmente de uma forma recorrente, não buscar um profissional, não buscar um médico. Por quê? É uma doença que vai aos poucos, ela vai evoluindo e vai afetando cada vez mais regiões do cérebro. Então, quanto mais tempo se espera, pior vai ficando. E aí, quando o diagnóstico chega, que lembra que o diagnóstico pode já demorar um pouquinho de tempo para ser algo conclusivo, a pessoa muitas vezes já está num nível tão avançado que não tem tanto mais o que fazer, né? Ela já não tem mais ali como ter a sua vida própria, como conviver com outras pessoas, porque vai afetando até as funções mais básicas daquele indivíduo, né? Porque o cérebro vai sendo ali degenerado, né? Ela vai realmente pegando partezinhas do cérebro que prejudicam o indivíduo. Então, se você tem pessoas de idade, né, que é o grupo de risco, digamos assim, do Alzheimer, é justamente para esse processo lento, por isso que ele é mais difícil em fases de idade menores, né, porque ele vai se desenvolvendo. Então, se você tem lá uma pessoa com uma certa idade, está entrando aí na fase, uma pessoa idosa, né, na melhor idade, começa a observar, perda de memória está muito recorrente, talvez seja a hora já de buscar um médico. Está perdendo algum tipo de movimento, né? Não deixa ficar muito grande onde não tem mais nada para fazer, né? Porque às vezes o que acontece, né? Como não há informação, a pessoa julga. Ela fala, puxa, né? Olha, só porque agora está ficando de idade, já não lembra mais das coisas, né? Isso é um julgamento, e às vezes tem uma doença mais profunda ali por trás que vai ficando escondida, porque não se dá o direito daquela pessoa buscar ajuda. Acaba ficando como se fosse algo superficial, né? Às vezes gera briga, isso, aquilo, outro, e esquece que pode ser sim uma doença que está sendo desenvolvida. É que quando o assunto é doença, né, a gente acaba tendo um medo tão grande que até a palavra, às vezes, não pode ser dita, né? E aquela coisa assim, pode acontecer, mas não na minha casa, né? Sempre na casa do outro, sempre com pessoas de fora. A gente nunca gosta de lembrar que pode acontecer na nossa própria casa e com a gente mesmo. Então, se eu tiver essa consciência, não é que eu quero passar por isso, mas se eu tiver essa consciência, eu sei que em qualquer momento que algo saia do padrão comum e normal, eu vou buscar ajuda. E isso é muito importante. Então, não precisa rotular a pessoa, nossa, ela tem Alzheimer, né? Vamos tirar ela desse contexto, isso, nossa, que dó, eu acho que essa pessoa aqui está ficando com Alzheimer. Calma, né? Eu sei que é difícil, respira, busca um profissional, deixa o profissional te orientar, veja se é, se não é, o que pode ser feito. Tudo isso vai dando mais segurança e qualidade de vida para a pessoa que tem o Alzheimer, se é que tem, né? Porque vai tirar a prova dos 9 com os médicos, e para a própria família ao redor, que vai sabendo lidar melhor com aquele indivíduo. Porque vamos supor, tem lá alguns sintomas parecidos com o Alzheimer, você leva no médico, fez todas as avaliações possíveis, todos os exames possíveis, não chega na conclusão que é Alzheimer. Mas pode ser alguma outra questão, mais simples ou não, mas pelo menos verificou. Pelo menos foi em busca das respostas, né? E isso é o que é mais importante, é buscar essas respostas, não deixar que a coisa vá evoluindo aos pouquinhos ao ponto de não ter mais nada a que se fazer. Essa doença, né, o Alzheimer, tem crescido muito nos últimos tempos, né? É uma das doenças, segundo alguns dados, que mais cresce no mundo nos últimos anos. Tem estudos aí de universidades que mostram que até 2050, daqui, estamos em 2021, né? Daqui 29 anos, mais de 100 milhões de pessoas terão Alzheimer. Mais de 100 milhões de pessoas. É uma quantidade muito grande, né? 100 milhões de pessoas com Alzheimer, ainda mais sabendo os conflitos que essa doença causam para o indivíduo e para a própria família. Então é importante olhar, né? Então observe sobre essa doença para que realmente haja uma busca mais rápida do diagnóstico, né? Aqui no Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade que têm Alzheimer, né? Cerca de 6% delas têm essa doença, né? Isso é a pessoas de 60, 6% dessas pessoas com mais de 60 anos têm a doença do Alzheimer, segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer, né? Vamos pegar 15 milhões de pessoas,
é uma quantidade bastante expressiva, né? É uma quantidade grande da população, né? 6% aí é bastante pessoas que passam aí pelo Alzheimer, né? O estágio inicial, né, ele é dificilmente percebido justamente, como eu disse, por conta do diagnóstico, né? Aí vem aquele olhar de fora que pode ser confundido ou não. Mas vou passar aqui alguns pontos, né, para que você possa observar. Não é diagnóstico, quem dá diagnóstico é médico, mas é para você identificar, né, se há esse conjunto de fatores para que você possa, então, buscar um auxílio mais específico, né? A doença tem o seu estágio inicial, o seu estágio intermediário e lá o seu estágio avançado. Eu vou falar alguns pontos que podem vir a surgir no estado ainda inicial. A pessoa pode desenvolver problemas com propriedade da fala, né? Problemas de linguagem. Ela pode já começar com perda significativa de memória, principalmente de questões recentes. Não saber a hora do dia ou da semana, né? Não sabe, que dia que é hoje, que hora que é, né? Isso com recorrência. Ter dificuldade na tomada de decisões, ela vai ficando inativa, desmotivada, em algumas vezes desenvolve depressão ou ansiedade, e em alguns casos também oscilação de humor muito grande. Ela pode perder interesse, né, por aquilo que ela gostava de fazer, enfim, por outras atividades. Esse é o estágio inicial. Então perceba que ele se confunde com outras doenças, como a própria depressão, né? Se confunde com outras doenças, por isso que é importante olhar, ir no médico, né? Se identificou com mais de um sintoma desses aqui, você já tem aí uns 50, 60 anos de idade, 70, ok, busca um auxílio, fala, olha, estou sentindo isso, o que pode ser, né? Talvez não seja Alzheimer, talvez seja uma depressão, talvez seja uma outra questão que possa ser corrigida de uma outra forma, né? Então é importante olhar para isso, né? Lá no caso mais avançado, a pessoa ela já tem até dificuldade de comer, ela fica incapacitada até para se comunicar, não reconhece mais os seus parentes, amigos, objetos familiares, a própria casa em que ela mora, ela já tem dificuldade de entender o que acontece ao seu redor, muitas vezes é incapaz de encontrar, né, o seu caminho de volta para casa, então ela sai um pouquinho, ela já não sabe mais como voltar, ou ela quer voltar para uma casa que ela morou na infância e não sabe como, por conta da memória antiga, né, porque a recente vai sendo perdida, né? Não consegue às vezes andar direito, tem dificuldade na digestão, pode apresentar incontinência urinária, enfim, são vários aqui sintomas nessa fase avançada, mas não dá para ter um diagnóstico sem o acompanhamento médico. Isso aqui é o mais importante de tudo, né? Não tem uma causa específica, ainda há estudos, ainda tem algumas teorias científicas, mas nada que fala é isso, vem daquilo, né? O que se chega mais aí é algo genético, que pode, enfim, se manifestar nos indivíduos que têm essa predisposição, mas ainda é uma nuvem, né? É um mistério ainda como ela se dá exatamente, né? Então, Alzheimer é uma das campanhas aqui do Fevereiro Roxo, para que nós tenhamos esse debate, essa conversa, e para que possa realmente ser identificado com uma maior facilidade na vida das pessoas, né? Agora vamos aqui para a segunda, né? Fibromialgia. Fibromialgia também uma doença bem dolorosa para aqueles que têm. Segundo alguns números, cerca de 3% da população brasileira tem fibromialgia e na sua maioria são mulheres. Na sua maioria são mulheres. A principal característica da fibromialgia é a dor muscular crônica e generalizada, acompanhada, em alguns casos, de sintomas como fadiga, alterações de sono, memória e humor. Então, geralmente, né, o que se fala de fibromialgia é dor no corpo inteiro. Né? Geralmente, quando as pessoas vão explicar o que é fibromialgia, é dor no corpo inteiro. Dói muito o corpo inteiro. Então, por isso que precisa ir no médico para avaliar, porque pode ser que essa dor no corpo inteiro não seja fibromialgia, mas é importante avaliar, principalmente as mulheres, né? Porque mostra que os números que a fibromialgia se manifesta mais em mulheres. Talvez porque as mulheres busquem mais auxílio, pode ser também,
mas mostra que as mulheres são mais suscetíveis à fibromialgia, pelo menos no que se diz as estatísticas, né? É uma doença reumática, né? Como eu falei aqui que a maioria são mulheres, tem alguns dados aqui que eu estou olhando agora que fala que de cada 10 pessoas, de 7 a 9 são mulheres. Então é um número bem expressivo, né? 70%, em alguns casos, dependendo de alguns grupos, pode chegar até 90% sendo mulheres, né? Não se sabe muito bem a razão, mas os dados mostram que se manifesta mais nas mulheres e pode ter alguma questão ligado a hormônios, né? Principalmente a menopausa, mas não é algo ainda 100% exato, né? A idade mais comum da fibromialgia surgir entre os 30 e 60 anos. Porém, tem casos que acontecem em pessoas mais velhas, assim como crianças e adolescentes. Mas o comum, né? Quando a gente fala desses números, né, a gente está falando de dados até então de como a doença se comportou, né? Então a gente pega os dados da maioria, isso não quer dizer que não aconteça em outras faixas de idade. Então, os dados da maioria é entre 30 e 60 anos. É importante ter esse número, né, para a ciência, para que ela entenda que nessa faixa etária, digamos que ali o índice é maior, então também precisa ter um acompanhamento maior. Então, poxa, de 30 a 60 anos, começo então a ficar mais esperto, porque preciso olhar, ver se realmente eu tenho alguma coisa, uma questão hormonal, se eu tenho uma fibromialgia, ou se é só uma dorzinha no corpo. Então é importante ter essas faixas para dar a atenção maior ou menor, mas isso não diminui a importância da prevenção e do conhecimento da doença, né? Ou seja, se eu já identifico, eu sei como ela se processa, então se na adolescência eu começo a identificar que alguém está passando por sintomas parecidos, eu vou levar o quê? No médico. Então sempre o objetivo é identificar algum desconforto e não deixar que ele fique ali. É buscar um auxílio, buscar um profissional adequado, né? Algumas causas, que vem aí de estudo, tem a questão hormonal, sim, né, que fala ali principalmente por conta das mulheres, da menopausa. Questões genéticas é uma das possíveis causas que podem também fazer a doença se manifestar. Tem também ali estudos que mostram que algumas infecções por vírus e doenças autoimunes também podem estar envolvidas nas causas da fibromialgia. Então tem alguns estudos que tentam fazer essa correlação, tá? Outros fatores que podem estar ligados, né? Sempre pode estar ligado porque ainda está tudo em estudo, mas são identificações que vão surgindo dos padrões das pessoas que já tiveram, ou ainda têm, né? Distúrbio do sono, sedentarismo, ansiedade, depressão podem estar ligados. Trauma físico ou emocional também pode estar ligado à fibromialgia. Tanto que tem muitas linhas de estudo que identificam a fibromialgia como tendo um fator emocional muito grande. Né? É sabido hoje que as emoções e a mente influenciam muito no corpo, né? Então, se a pessoa já tem um trauma, se ela já está observando que as emoções dela não está muito legal, é importante buscar também um auxílio para cuidar dessas emoções, né? Então é a fibromialgia. O mais comum, dor generalizada, né? Tanto que é quase que uma associação direta. Fibromialgia, né? Geralmente a gente não sabe muito bem o que é, e fala, aquela que dói o corpo inteiro, né? O que dói o corpo inteiro. Então acaba ficando essa a explicação, mas tem outras questões que podem vir junto com a fibromialgia, além da dor generalizada, que é a própria fadiga. A pessoa pode perder o sono, ele vai sendo aquele sono que vai ficando interrompido. Pode surgir também apneia, síndrome das pernas inquietas também, que também é algo muito importante, né? Vamos deixar essa síndrome aqui das pernas inquietas para um outro programa, que também é bem interessante de se falar sobre essa síndrome. Algumas dificuldades cognitivas também podem surgir junto aí com a fibromialgia, até mesmo dor de cabeça, enxaqueca, dor na região abdominal sem alguma causa específica, enfim, outros sintomas mais aqui que é interessante buscar já um apoio profissional, né? Essa dor generalizada no corpo, ela vai se dar geralmente, né, do que se tem aí de verificação das pessoas, região da coluna cervical, coluna torácica, cotovelos, nádegas, bacias e joelhos, mas pode dar em outras áreas do corpo também, né?
Então aqui é importante buscar um auxílio, seja um clínico geral ou um reumatologista direto, né? Ou primeiro um clínico, depois ele vai encaminhar ali para o reumato, enfim, mas é importante sempre buscar esse auxílio, né? A fibromialgia também é uma das campanhas aqui do Fevereiro Roxo. Agora vamos para a terceira, o lúpus. O lúpus também faz parte desse Fevereiro Roxo, né? Vamos falar aqui sobre o lúpus, né? O nome completo é um nome um pouquinho difícil, né? Lúpus eritematoso sistêmico. Acredito que é assim a pronúncia, né? Um distúrbio crônico que faz o sistema imunológico produzir anticorpos em excesso sem um motivo aparente. A questão é que os anticorpos, quando em alta concentração, passam a atacar o próprio organismo, provocando inflamações e lesões em vários órgãos, como, por exemplo, rins, pulmões, pele e articulações, são uma das áreas mais acometidas, porém pode atingir outras áreas como cérebro e coração, deixando ainda mais sério e mais grave essa doença, né? O nosso corpo, né, ele produz esses anticorpos, né? Então, sempre que ele está exposto a algum organismo diferente, alguma situação de inflamação, ele vai produzir anticorpos. Porém, quando essa produção ela fica excessiva, esses anticorpos, né, que são ali os combatentes do mal, digamos assim, eles ficam em excesso, eles começam a lutar contra o próprio corpo. Então ele começa a brigar com o corpo, ele não reconhece mais aqueles órgãos, ele não reconhece mais aqueles locais onde ele está passando, e ele vai lutando contra o próprio corpo. Ele vai atacar, o próprio corpo ataca o próprio corpo, né? Olha que loucura, mas assim que essa doença se processa, né? Ela se ataca, né? O corpo se ataca, aí vai pegando esses órgãos que eu falei, rim, pulmão, pele, articulações, né? O próprio organismo que está com uma produção desregulada de anticorpos, ele vai atacando o corpo, né? É mais comum, segundo estudos, né? Segundo os dados, em mulheres e jovens, tá? Mulheres e jovens, mas isso não exclui mulheres jovens, desculpa, mas isso não exclui outros grupos em outras idades, mas é mais comum em mulheres jovens, tá? Mas sempre é importante observar. Alguns sintomas, né, do lúpus para identificar, e veja que sintomas eles são parecidos em diversas doenças, né? Então por isso que tem que ser uma avaliação muito bem feita, né? Nós estamos falando aqui dessas doenças justamente para trazer esses assuntos à tona e gerar conversa, para que a pessoa, quando identificar um desconforto, que ela busque o médico, independente do que seja. Mas muitos sintomas que eu falei aqui do Alzheimer, da fibromialgia e agora do lúpus, são parecidos entre si e com outras doenças, né? Às vezes até doenças mais simples, menos agressivas, né? Então por isso que é importante sempre um profissional. Mas alguns sintomas que aparecem no lúpus, né, que podem vir associados ao lúpus são dores nas articulações, febre, queda de cabelo, manchas avermelhadas, especialmente no rosto, pescoço, peito e cotovelos, feridas na boca, inchaço e vermelhidão ao redor das unhas, dor de cabeça, dor ao respirar e, em casos mais graves, convulsões, tá? Isso em casos mais graves, né? A prevenção do lúpus, né, não tem algo muito certo, segundo ainda os estudiosos, as pesquisas, mas qualquer prevenção é sempre boa no sentido de quanto antes ela for identificada, mais fácil vai ser frear a progressão dos sintomas, né? Então, quanto antes conseguir identificar, mais fácil consegue trabalhar esses sintomas e frear a evolução dessa doença, né? Frear. Tem muitas linhas de estudo que diz também que o lúpus vem aí também por conta de questões emocionais, mas são só estudos, não dá para falar que é só, né? É um conjunto de fatores que acabam influenciando o funcionamento daquele corpo, daquele indivíduo, né? O diagnóstico em si se baseia mais em avaliação dos sintomas, mas existem ali outras formas de fazer esse diagnóstico, às vezes até com mais de um profissional para conseguir identificar. E aí depois os tratamentos são para tratar os sintomas, né? Então tem diversos medicamentos, diversas formas terapêuticas para diminuir as dores principalmente, e aí ajustando conforme a cada paciente o melhor medicamento devido aos sintomas que vão sendo apresentados, né? Então isso é muito importante, né? Então o Fevereiro Roxo ele levanta essa bandeira
E nós aqui também levantamos para trazer esse assunto à tona, né? De novo, o objetivo maior aqui é falar sobre, sem medo, sem preconceito, sem mistificação, sem aquela repulsa. Afinal, são coisas que existem na vida. A vida, ela está cercada e cheia de situações que vão nos desafiar. As doenças são essas situações. Se não for com a gente mesmo, é com outras pessoas. Mas por isso que é importante estar aberto e disponível a falar sobre. Então, vamos falar sobre. Quanto mais pessoas falar sobre, melhor. Só falar resolve alguma coisa? De forma nenhuma. Mas pode mostrar, pode dizer qual caminho a pessoa vai seguir se ela identificar. E aí o tratamento precoce nesse sentido é o quê? Identificar a doença cedo. Qualquer doença, quando você identifica cedo, você tem mais chance de tratar essa doença. Então, fica aqui a bandeira do Fevereiro Roxo, falando de Alzheimer, fibromialgia e lúpus, tá bom? Agora é a hora aqui da nossa música de reflexão. Hoje eu escolhi uma música bem bacana. Ela chama assim A Maldição de Ser Feliz, né? Ela é um pouco cantada, um pouco declamada, mas é uma música bem bacana e depois eu volto a falar sobre ela também associando aí as nossas reflexões. Então você aí que vai acompanhar através do 730 AM, através das redes sociais da Rádio Cidade de Jundiaí ou do portal de notícias, presta atenção na letra, curta aí essa música, A Maldição de Ser Feliz. Depois disso, ser feliz sendo você mesmo parece uma maldição. Eu nasci com a maldição de ser feliz. Eu só queria ser normal. Sorri só quando dizem X. Procurei alguma cura desse mal, mas percebi que a maldição estava mesmo em ser normal. Logo no nascimento já era visível. E para um pai tão sério, aquilo era horrível. Um filho nascer palhaço não foi razão para festa. Mas que cabelo estranho, que nariz é esse? Depois de adolescente mandaram que escondesse, com uma espinha falsa, bem no meio da festa. E ele fez o seu papel, foi sério o tempo inteiro. Só dava risada trancado no banheiro. Ganhou uma maleta e partiu atrás de emprego. Lá foi nosso palhaço vestido de adulto, com cara emburrada, linguajar tão culto. Mas falar em alegria pra ele era grego. Com diplomas e um currículo no seu repertório, chega ao circo de horrores chamado O Escritório. Lá, a sua fantasia é mais uma entre tantas. O domador enjaulado que mata um leão por dia, o malabarista desequilibrado fazendo acrobacia, a engolidora de sapos com nó na garganta, atiradora de facas com a língua afiada explica as regras do jogo. Ninguém contraria o chefe, porque ele cospe fogo. Mas aparece o ilusionista anunciando a sexta-feira, e o palhaço, que perdeu a alegria procurando se encontrar, leva no peito um sorriso
estampado no crachá. Eu nasci com a maldição de ser feliz. Eu só queria ser normal. Sorri só quando desistir. Alguma cura desse mal. Percebi que a maldição estava mesmo em ser normal. Debaixo dessa careca, eu sei que existe uma peruca. E aquela ideia maluca de quem sabe um dia ser feliz. Debaixo da maquiagem, eu sei que existe um palhaço que vai entender que o fracasso é não assumir o seu nariz. A maldição de ser feliz, né? Uma letra bem bacana, bem bonita, né? E traz essa reflexão para nós, né? Desse ser feliz, do precisar aí ser normal, de querer ser apenas aquilo que se tem mesmo, né? De essência no interior, né? Então é bem bacana essa letra e mostra, né? Que algumas vezes nós permitimos, né? E a palavra é essa mesmo, nós permitimos que outras pessoas nos deixem de lado. Nós permitimos, às vezes, que outras pessoas, através das suas opiniões, através das suas falas, façam com que os nossos sonhos fiquem de lado. Nós nos permitimos, às vezes, não ser quem nós somos para querer agradar um, a querer agradar ao outro. E com isso vai se moldando alguém que não é você, né? Vai se moldando um personagem, vai se moldando um rótulo, vai se moldando, enfim, uma pessoa que fica vazia, fica triste, fica sem brilho, porque ela não é quem ela gostaria de ser. Claro que nós vivemos em sociedade, é preciso levar em consideração o todo das outras pessoas, sim. Mas mesmo na sociedade é possível ser íntegro com você mesmo. Então aqui, né, que nem a música fala lá do palhaço, né, o maior fracasso aqui, que é a última frasezinha que ele coloca, né, o maior fracasso ali do palhaço é não assumir o seu próprio nariz, né, ou seja, o maior fracasso em si é não assumir quem você é, não assumir as suas preferências, os seus gostos, não assumir os seus medos, as suas dificuldades, não assumir muitas vezes os receios. É importante também assumir tudo isso, né? Assim como assumir aquilo que traz alegria, aquilo que traz uma esperança, aquilo que traz algo de bom na sua vida. Mas hoje nós vemos, né, nesse movimento que faz parte da sociedade moderna, da sociedade atual, aonde sempre que há um posicionamento de assumir posição, assumir partido, assumir prática, assumir crença, assumir religião, assumir relacionamento, assumir desejos, gostos, assumir qualquer coisa que tenha que assumir, que se posicionar, isso gera muito sofrimento. Isso tem um custo muito grande hoje, porque se entende que se eu gosto dessa garrafinha, né, que eu tomo a minha água, que é dessa cor verde para mim aqui, né? Então eu não gosto das outras garrafinhas de outras cores. Isso pode gerar conflito, né? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não é porque eu gosto de determinado tipo de música que eu odeio todos os outros. E aí eu não me permito nem a ouvir as músicas que eu gosto, por conta de não gerar esse sofrimento, mas também eu não consigo agradar as outras pessoas, porque sempre vai ter um motivo que vai desagradá-las. Afinal, o que falta hoje para cada um, na verdade, é amor próprio, né? O que falta hoje para cada um é estar conectados com cada um a sua própria vida. Então, as pessoas hoje, eu me incluo nisso sim, né? Que sou sempre um aprendiz da vida. Nós buscamos nos outros, né, aquilo que nos falta. E isso é um processo até interessante,
quando se tem consciência, porque quando você tem consciência disso, você observa e fala, opa, peraí, estou buscando no outro, mas isso aqui só cabe a mim resolver. Eu estou buscando naquela pessoa algo que não depende dela. Eu estou deixando de lado o que eu gosto de fazer, não é porque o outro falou, é porque eu não tenho coragem de me posicionar, porque eu não tenho coragem de ser feliz ou não tenho coragem de ser eu mesmo. Quando eu tenho essa consciência é bacana, porque depois da consciência vem o quê? A correção, o ajuste. Tá bom, então agora o que eu posso e preciso fazer para conseguir ter uma vida melhor, para ser feliz, para ouvir a música que eu gosto? E ouvir a música que eu gosto também aqui é um cuidado importante, não quer dizer que todo mundo ao meu redor precisa ouvir a música que eu gosto. Eu gosto da música. Não posso obrigar ninguém a gostar. Se nós, enquanto indivíduos, né, conseguíssemos treinar isso, poxa, a sociedade estaria muito melhor. Porque esse conflito vai sendo gerado nessa competição, nessa busca daquilo que falta, e ninguém faz nada. E aí hoje as pessoas ficam amedrontadas ao ponto de não assumir as suas preferências, os teus desejos. Eu estou falando aqui, mas isso passa pelas coisas mais simples do dia a dia. Hoje as pessoas não conseguem escolher determinado tipo de alimento, porque se ela escolhe determinado tipo de alimento, ela pode ser taxada disso, daquilo outro. Ok, né? Não vou entrar em mérito aqui de nenhuma dessas filosofias, porque todas estão certas dentro do seu ponto de vista. Eu estou levando a reflexão para o indivíduo. Se o indivíduo tem a sua consciência, tem os seus desejos, tem as suas buscas, e ele está indo de frente para a sua maturidade, está indo de frente ao seu encontro, ótimo, que bom. Só que quando ele encontra também aquilo que ele busca, né, é para ele, né, não é para todo mundo. Então, eu tenho esse processo, né, então cada um aí tem esse processo, é assim, né, puxa, me faltava amor. Aí eu fui lá e me tratei e consegui amor. Agora eu quero que todo mundo se ame da noite para o dia. E aí aquilo se torna agressivo. Aquilo se torna algo que machuca as pessoas. Então, se eu encontrei um amor próprio, é para mim. Vou vivenciar aquilo. Eu posso influenciar as outras pessoas? Sim, posso. Como? Com exemplo. Eu vou viver a minha vida e dar o exemplo. Se alguém achar interessante o meu exemplo, que assim tome aquilo como uma lição. Se alguém não achar interessante aquele exemplo, que siga outro caminho. Agora, o convencimento por convencimento, ele não funciona, porque falta repertório e, principalmente, ele é vazio, ele é raso. Porque cada indivíduo tem as suas próprias experiências, cada indivíduo tem as suas próprias particularidades, e através dessas experiências individuais que se constrói a maturidade. Então, aquilo que deu certo para mim, Lucas, pode ser que não dê certo para você que está me ouvindo ou me assistindo, que pode ser que dê certo para o seu vizinho, que não dê certo para o outro, porque passa por essa validação individual. Então, eu não posso falar para todo mundo que aquilo que fez bem para mim vai fazer bem também para vocês. Senão eu viro o quê? Um radical. Eu começo, então, a querer impor algo, e eu não estou ajudando. Então, por exemplo, eu trabalho com terapia, trabalho com constelação familiar, com meditação. Para mim, isso é muito bom. Agora, eu não posso pegar isso e falar, olha, todas as pessoas precisam fazer terapia. Todas as pessoas precisam fazer constelação. Ainda mais, né, precisam fazer comigo, né? Que é o meu jeito que é o certo. Eu estou interferindo no espaço sagrado do outro indivíduo, que é a particularidade dele. Pode ser que aquele indivíduo se contente e se realize num outro processo totalmente diferente do que eu faço. E o que importa é isso, é que ele se realize. Não que eu seja a pessoa que conduziu o outro ao seu bem-estar. Não, nós não temos esse poder, né? Quando a gente entra nessa ideia, nesse poder ilusório, logo ali na frente, pode ver que daqui a pouco vai bater a cabeça, alguma coisa vai pegar, porque nós não temos esse poder nas outras pessoas. Nós tentamos ter esse poder na nossa própria vida, que não temos, na totalidade. A gente pensa que tem, mas não tem, né? Começa a avaliar a sua vida agora, né? O quanto realmente você consegue controlar, o quanto realmente você conhece os aspectos sombrios da sua personalidade.
muito pouco talvez, né? Então imagina fazer isso das outras pessoas. Isso é algo impossível, porque cada um é um universo à parte, sabendo que nós temos as nossas similaridades e características, sim, mas para cada um é diferente, né? Aí entra o contexto, né? É importante avaliar contexto. Aqui contexto cada um pertence, né? Isso vai evitando esse tipo de sofrimento. E aí, conforme a gente vai vivendo, vai tendo experiências, vai tendo aprendizados, vai tendo ali desafios, tudo isso faz com que venha, então, a maturidade, o progresso, e aí você vai se conhecendo, vai se preenchendo, vai deixando de lado aquilo que já não faz mais sentido, vai adquirindo outras coisas novas que passam a fazer sentido, e tá tudo bem. Não quer dizer que aquilo que já foi é ruim, e também não quer dizer que o que está vindo é melhor. É um processo contínuo. Então, se o que está vindo hoje é bom, ele está vindo por conta de um processo que se iniciou lá atrás. Então, as experiências lá de trás, mesmo que foram dolorosas, foram muito importantes porque construiu quem você é hoje. Aquelas que ainda estão por vir serão importantes, que continuarão a te construir. Então é um contínuo, né? A gente se acostuma a olhar para a vida de forma muito fragmentada e isolada, né? Então a gente separa, a gente tira partes, e aí quando eu olho para aquela parte isolada, realmente ela não faz sentido, gera comparação, gera sofrimento. Então se eu olho para a vida como um todo, né? Ao invés de olhar para a vida como se fosse uma foto, e sim como se fosse um filme, tudo vai ficando mais fácil de entender. Aí você vai vendo aquele enredo, né? Desde quando você nasceu até a idade que você tem agora. Agora, se você pega fotos específicas, tanto de momentos felizes quanto de momentos tristes, você distorce um pouco a realidade. Você fica preso a um momento e não ao contexto que aquele momento te proporcionou, seja de aprendizado, seja ali de experiência, né? E aí sempre que nós vamos, então, amadurecendo, entendendo essa importância, vai ficando mais fácil ser quem nós somos. Ser quem nós somos não é algo complexo, né? Não é algo complexo que a gente vai, aprende em algum lugar, faz um curso hoje e amanhã a gente sabe quem a gente é, a gente compra um pacote no supermercado e ali tem todos os produtos necessários para uma vida feliz, ou você vai no Google e baixa o manual do autoconhecimento. Isso tudo pode ser ferramenta, mas o conhecimento mesmo de você com você mesmo, aí é na vida, é nas suas experiências, é naquele cantinho que você fica com você sozinho, é aquele momento que você se olha no espelho, onde vem o confronto, é nesses momentos que você se conhece. O restante é ferramenta. E isso tem que ser colocado muito em observação, né? Ferramenta é diferente de quem você é. Então, às vezes, é mais simples do que possa parecer, né? Sem coisas tão mirabolantes, né? Então, vá se observando nos pequenos desejos, nos pequenos gostos, nas pequenas posições, e ali você já está se conhecendo, né? Para você se conhecer, você não precisa fazer 50 dias de jejum, de meditação. Pode ser que seja o seu caminho, então ótimo. Se for o seu caminho, legal, bacana, eu te incentivo. Mas se não for o seu caminho, pode ser que você se conheça no trânsito, quando você vê que naquele momento você não tem paciência, e aquele determinado tipo de situação e comportamento te deixa com raiva. Isso é autoconhecimento. Caramba, olha, eu xinguei a pessoa no trânsito porque aconteceu isso. Poxa, eu me observei, eu tive ali um insight, olha como eu me comportei mediante a determinada situação. Então, o aprendizado, ele não surge em um momento específico, ele surge em todos os momentos da vida. É que nem sempre nós valorizamos alguns momentos, né? Geralmente aqueles que não são tão legais, ou aqueles que não têm uma cara de aprendizado, né? Puxa, eu xinguei no trânsito, tá? Por quê? O que aquilo mexeu comigo? Que sentimento veio? Nossa, olha, eu tenho raiva dentro de mim. Aquele comportamento, aquela situação me deixou assim. Então isso é autoconhecimento. E isso vai fazer com que você seja quem você é. Porque você se conhecendo, vai conseguindo atuar de uma forma melhor na vida, né? Não atuar no sentido de um personagem, mas atuar no sentido de saber se posicionar da melhor forma possível dentro das ferramentas que você já tem, né? Sempre lembrando de não confundir ferramenta com aquilo que você é. Então a raiva também é uma ferramenta, mas você não é raiva 24 horas por dia. A tristeza é uma ferramenta, mas você não é triste 24 horas por dia. A alegria é uma ferramenta, mas você não é feliz 24 horas por dia. Agradecendo aqui a todos que estão acompanhando o programa Você Melhor de hoje, através do 730
AM, através do portal de notícias, radiocidadejundiaí.com.br, através do Facebook e do YouTube da Rádio Cidade Jundiaí, agradecendo a todos que participam e que participaram aqui do nosso programa de hoje, desse tema, aqueles que acharem bacana, compartilhem aí a nossa live e deixem as suas perguntas, né? Falaremos mais ainda em fevereiro sobre a outra cor desse mês, que é o fevereiro laranja, tá? Então, nos próximos programas aí falaremos sobre o fevereiro laranja, mas se você tiver vontade de algum tema específico, manda aí o seu comentário com o tema que você deseja ver ou ouvir aqui no programa Você Melhor. O programa está chegando no seu finzinho, mas você continua ligado na programação da Rádio Cidade Jundiaí, que é referência em informação. E para fechar o programa de hoje, vou colocar aqui a nossa música de gratidão. Se você quiser também, pode me acompanhar nas redes sociais, Lucas Anzolin, Facebook e Instagram, Espaço Inspirar, Facebook e Instagram. E para todos vocês, a minha gratidão. Que ilumina a escuridão. E sem frescura eu espero ser chamado pra trazer a cura. Preciso ser convidado. Sem mais demora, já estou ao seu lado. Na mesma hora, sente-se aliviado. Não há verdade que eu não vá escutar. É minha linguagem, basta ela saber falar. Para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lhe dar. Sou eu que leio todos os seus pensamentos e vejo quanto você os tenta parar. Sou eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar. É nessa hora que eu chego no vento, nas estrelas e na luz do luar. Venho lhe dar como posso meu alento e te ajudar aos poucos a de me lembrar. Não hesitem em me procurar, tenho poder. Os cometas que deixam rastros no céu, as correntezas velozes que vão pro mar. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Se as flores se misturam nos canteiros, os ideais podem também se misturar. Se as cores se complementam nos desenhos, as diferenças podem se complementar. Não há melhor, não há grande nem pequeno, o que há é muito que trabalhar. Cada um fazendo o seu direito, só alegria e belezas vão brotar desse jardim cujo eu sou jardineiro. E de amor eu sempre vou regar essa fonte desse amor tão verdadeiro. O meu herdeiro, quem eu vou sempre cuidar. Só lhe peço verdade e respeito com aquele que te fez e te criou. Esse é um sábio procedimento para poder aumentar o seu